Rádio ZLZN. Jornal Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Opiniões, análises e diferentes pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto. Jornal Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui na Rádio ZLZN. Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Com Tiago Botelho, aqui na Rádio ZLZN. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Olá, muito bom dia para você que sintoniza a Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7h13. Já está no ar o Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Nós estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para quem está na zona centro-sul de Manaus. Eu quero agradecer a você que já nos acompanha pela internet e também sintonizado pelas ondas do rádio. Hoje estamos no Facebook, Instagram e também no YouTube. Você pode nos acompanhar aí e inclusive compartilhar essa live para que mais pessoas possam começar esta sexta-feira bem informados, assim como você vai ficar bem informado a partir de agora com a gente. São 7h14. Vamos saber então quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Pesquisa Quest. 86% do mercado avalia governo Lula como negativo. Ministro Alexandre de Moraes determina a soltura de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ainda falando em Alexandre de Moraes, oposição reage e apresenta projeto para criar o crime de censura. Proposta também cita investidas do governo Lula contra a liberdade de expressão. Projeto de lei prevê redução de orçamento que pode encerrar as atividades de unidades do SESC e do SENAC em mais de 100 cidades brasileiras. Hoje nós vamos conversar sobre esse PL com o vereador Peixoto, que tem se posicionado sobre o assunto na Câmara Municipal de Manaus. São 7h15, o Poder e Opinião já está no ar. Poder e Opinião. Muito bem, antes da gente começar os nossos debates de hoje, o professor Ademir Ramos já está aqui ao meu lado nos estúdios da ZLZN. Vamos dar uma passada nos principais jornais e sites do Brasil para saber o que é notícia nesta manhã de sexta-feira. A Folha de São Paulo traz como manchete hoje: desigualdade de renda cai a menor nível em 11 anos. Auxílio Brasil e recuo do desemprego levaram índice ao menor nível no último ano do governo passado, destaca aqui a Folha de São Paulo. Outro destaque da Folha: Anderson Torres é solto após ordem de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes do STF concedeu liberdade provisória a Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Ele estava preso desde janeiro por suposta omissão nos ataques do dia 8 de janeiro e deixou a prisão na noite de ontem. É o destaque também aqui da Folha. Agora a gente vai para o Estadão, o Estado de São Paulo. A matéria de capa desta sexta-feira: MP para regular apostas pretende coibir fraude e impor taxação. Texto de lei em elaboração pelo governo proíbe dirigentes e atletas de participar de loterias. É o destaque principal de hoje do Estadão. Busca por petróleo vira disputa entre Marina e Minas e Energia. A Petrobras defende exploração. O IBAMA recomenda a recusa do pedido de licença. Marina Silva define o projeto como altamente impactante. É o destaque de hoje do Estadão. PCC aposta em infiltrados para despachar drogas em aeroportos. É outro destaque aqui do Estadão. Viajantes, porém, são principal meio de tráfico. Cumbica teve 343 prisões em 2022, o mais alto número em 10 anos. É o destaque
do jornal Estado de São Paulo. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. O jornal O Globo de hoje traz como manchete: Petrobras terá preço menor sem desgarrar do mercado externo. O valor do combustível variará por área de refinaria, diz presidente da estatal. Desigualdade cai ao menor nível em 10 anos, também é destaque hoje no Globo. Vamos dar uma passada rápida agora também pelos principais portais e sites de notícias do Brasil. O G1 desta manhã: caso das joias, PF faz buscas contra ex-funcionário que cuida de presentes de Bolsonaro. A operação tem o objetivo de apreender celular de Marcelo da Silva Vieira, é o destaque desta manhã no G1.com. Vamos dar uma passada também no site da CNN. A CNN Brasil nesta manhã, olha, a principal manchete: Brasil assina hoje acordo inédito com países do Mercosul para combater discursos de ódio. É o destaque principal da CNN. Vamos dar uma passada na Gazeta do Povo, jornal do Estado do Paraná. CPI do MST pode investigar invasões do MTST de Boulos e influenciar na eleição de São Paulo. É o destaque aqui do Gazeta do Povo. Por fim, vamos dar uma passada no site opoder.com, o site de política aqui da Rede Norte Digital. Oposição cria inédita subcomissão de combate à censura na Câmara. É o destaque principal do site O Poder nesta manhã de sexta-feira. Outro destaque aqui do site opoder.com: desembargador Alberto Bezerra de Mello é empossado no TRF-11. Governo Lula quer imposto extra para jogos eletrônicos, também é destaque no site O Poder. Amon e Davi lideram corrida eleitoral de 2024. Aponta a pesquisa, também está aqui no site opoder.com, principal site de política da região norte. 7 horas e 19 minutos, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui, Poder e Opinião. Na volta a gente começa a debater os principais assuntos desta manhã. Então não sai daí não, a gente vai e volta daqui a pouquinho. Poder. Sete horas e 21 minutos na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para quem está na zona centro-sul de Manaus. Você que está aí dirigindo seu carro, indo trabalhar, levar as crianças na escola, você que é motorista de aplicativo, pode sintonizar na 87.9 e nos acompanhar aqui de segunda a sexta-feira para começar o seu dia muito bem informado comigo, professor Ademir Ramos, e também com o Brian Douzani. 7 horas e 22 minutos. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião com a gente, mandando sua mensagem de WhatsApp. Anota o nosso número aí, é o 92994858526, 92994858526.
8526. Participa com a gente, deixa a sua sugestão de tema, de entrevistado que você quer que a gente traga aqui no programa e também interaja com os nossos analistas políticos. Afinal, fazer o programa junto com você fica muito mais legal. Deixa eu lembrar você que você pode também baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e informativa. Muito fácil, entra na loja de app aí do seu celular, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clicou para baixar, quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar em áudio e vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como o Poder e Opinião, você pode nos acompanhar por vídeo e conhecer cada um de nós que faz aqui a programação diária dessa que é a rádio que mais cresce no Amazonas. Já são mais de 50 mil downloads do app, então baixa aí e curte a nossa programação. Não pesa nada aí na memória do seu celular, eu tenho certeza que você vai gostar e curtir muito. Muita música boa e muita informação. Professor Ademir, bom dia para o senhor. Vamos começar por aqui os nossos debates desta sexta-feira. Sextamos, como o senhor gosta bem de dizer. Eu adoro sexta-feira. Então vamos lá, olha só. A terceira gestão de Lula não tem agradado o mercado financeiro, uma vez que 86% avaliam o governo como negativo, enquanto 2% dizem que o mandato do petista tem sido positivo e 12% consideram regular. Os resultados são da pesquisa Genial Quest, divulgada na última quarta-feira. O Instituto realizou 92 entrevistas com fundos de investimentos com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 4 e 8 de maio. A avaliação negativa registrou uma leve queda com relação ao lançamento feito pelo Instituto no mês de março. Na ocasião, a avaliação negativa era de 90%, a regular de 10%, sem percentual positivo. Agora já tem aí os seus 4% de positivo, 2% na verdade de positivo em março. Não tinha nada, professor. Bom dia a você, amigo e amiga, você que participa todas as manhãs conosco. Obrigado pela atenção. E nós estamos aqui para analisar o noticiário nacional, internacional e local. Vamos começar sobre essa pesquisa, a expectativa que o governo Lula criou, né, a respeito das ações econômicas. Eu concordo com a pesquisa, eu assisto, porque na verdade estamos o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, nós estamos em maio e o governo Lula ainda não conseguiu engrenar, isso é verdade. O marco fiscal não foi aprovado até agora, está no Congresso Nacional. A questão da lei, da reforma tributária está em processo. A reforma administrativa também está em processo. Quer dizer, você tem várias questões pendentes nesse governo, né? Que resulta de todo o processo anterior. Quer dizer, a articulação feita, o Banco Central com juros lá em cima, a expectativa é essa mesmo. Agora tem um dado importante em termos de teoria econômica. Há uma diferença fundamental entre o governo anterior e o governo Lula. O governo anterior, por exemplo, estava marcado pela expectativa e determinação do mercado. O mercado. O governo Lula não. O governo Lula tem o quê? Tem uma outra concepção. Uma concepção que é mediada pela questão do Estado, quer dizer, aquela visão do Estado indutor. Do Estado indutor. Quer dizer, ele não é mais mercado, é menos mercado e mais Estado. Essa é a discussão. Vocês podem acompanhar essa discussão muito bem quanto à questão da Eletrobras, quanto à questão da discussão que o governo Lula tem tido com o Banco Central, a respeito da taxa de juros. Então, a pesquisa reflete muito isso, tá? Essa questão da insegurança jurídica também que nós estamos vivendo, porque, na verdade, como não temos regras definidas quanto à questão fiscal, vivemos aí, o mercado vive um momento aí de muita indecisão, né? Quanto à questão de investimento, etc. Por outro lado, o governo Lula criou uma expectativa internacional também, e aqui que é importante a respeito da
questão da soberania popular e, sobretudo, a joia da República, que é a Amazônia. Vocês estão vendo por onde anda o presidente, seja na Rússia, seja na China, seja nos Estados Unidos, seja na comunidade europeia toda, por onde ele anda, e agora no Japão, ele deve ir ao Japão para o encontro G8, a discussão é sempre a mesma sobre a questão da joia da República, que é o quê? Que é a nossa Amazônia. Não, a nossa Amazônia, é isso que o Bolsonaro não entendeu. Ele entendia que a joia fosse árabe. A joia não é árabe, a joia é a Amazônia de oliva da Amazônia. Então, essa pesquisa reflete um tanto esse governo e a questão da insegurança. Porque quando você não tem uma regra definida, você cria um estado que nós chamamos sociologicamente, à la Durkheim, de anômica. Uma anomia, porque não temos leis. Então, agora, nesse momento, eu acredito que a partir do momento que se definir e aprovar o marco legal fiscal, o arcabouço fiscal, né? Arcabouço é um termo cunhado pela grande mídia, mas podemos chamar de arcabouço, de marco, regramento, é o que você quiser, contanto que isso funciona. É uma lei que os advogados e que os políticos inventaram também aí, tá. Então, eu quero registrar a presença do vereador Peixoto, que já está no nosso estúdio, e vamos ampliar cada vez mais o debate, chamando parlamentares para cá, porque aqui a gente tira limpo as coisas, né? É porque eu não vou lá na Assembleia, nem vou na Câmara, não. Se eles quiserem, vem aqui conosco debater, porque aqui é a nossa tribuna. Aqui é a nossa tribuna. Aqui é a nossa tribuna. Sextou, aqui é a nossa tribuna. Dia de sexto, o professor fica desse jeito assim, arretado, podemos dizer. Meu amigo Pedro Batista já está aqui conosco, aqui nos estúdios da ZLZN. Estamos debatendo agora uma pesquisa, Pedro, da Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, que diz que 86% do mercado financeiro avalia como negativa a gestão do Lula. Natural, né? O mercado não é muito simpático ao governo petista. Fazendo uma grande homenagem ao meu amigo Thiago aí também, o mercado e a torcida do Flamengo, né, Thiago? Estamos em baixa, o mercado está crescendo. Ainda bem que o Flamengo está de baixo. O meu Fluminense está de cima, então nós estamos bem. E quanto a isso, Thiago, é uma questão lógica, né? O mercado sabe dos números muito antes do Zé Batalha, professor, sentir o preço do feijão. Muito antes o mercado já está sabendo, pelas oscilações, pelas informações, e a gente precisa lembrar que as declarações do presidente Lula foram de um inimigo do mercado, né? Aquele que ia chegar lá e ia resolver. Lembrem-se, como o mercado reage quando o líder de uma das maiores nações do mundo, tanto em importância quanto em quantidade de população, simplesmente chega e diz que vai resolver uma guerra chamando os dois líderes das nações para tomar cachaça juntos, né? Então, assim, o mercado já viu, não leva a sério. Aí você tem como ministro da Fazenda o Haddad, né? Que, enfim, está tentando fazer o dele ali. Não, ele está muito bem. Inclusive, então, não é o que o mercado está dizendo, a Faria Lima já referendou a gente está falando exatamente disso. A Faria Lima é o mercado, né? Representa a parte do mercado. A gente está falando exatamente disso nesse momento, que uma porcentagem altíssima do mercado não tem confiança. E é exatamente por isso. É porque há uma diferença gigante entre Paulo Guedes e Haddad, né? A gente não pode ser a mesma coisa que você comparar Pelé com o Zé Ribite, com todo respeito ao nosso grande jogador aqui, né, Zé Ribite, mas, enfim, até ele vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Paulo Guedes tem um outro nível e o Haddad. E aí, enfim, ele aceitou estar lá, para crítica, né? O que a gente precisa entender, Thiago, é que isso é o último sinal que o governo Lula tem para tentar costurar, porque assim, apoio popular ele não tem, apoio político, a gente já viu o Lira dando a declaração aí que 2026 está mais para a direita voltar, né? Ou seja, isso é um sinal claro político dentro das casas que Lula não goza de apoio lá. E se a economia
perde os sinais que o próprio mercado é aquele que apoia. A maioria da Faria Lima fez o L, né? A gente precisa deixar isso registrado, e agora o Itaú não quer ter o seu nome mais com L no final, né? Ele quer voltar ao Itaú com o normal, enfim, todos os outros serviços financeiros aí e determinados, por conta disso, Thiago. Não é o que se esperava. O Lula achava que estaria entrando num governo de 2003 e o mercado também achava que o Lula seria aquele cara de 2003, né? O que acontece na realidade é que nós temos alguém falando o Dilmês que a gente já conhece. Meu companheiro de bancada é um profeta que vaticina o profeta caos. Do óbvio nesse caso, né? É um profeta que vaticina o caos. Eu vejo isso, eu acabei de considerando que o governo está início de governo, tem 6 meses, considerando que não tem um marco legal fiscal ainda, que nós estamos trabalhando para isso. Isso passa por uma questão política. O Lula não é um ditador, ele tem que tratar diretamente com o Congresso Nacional, mesmo que seja de oposição, mas isso faz parte da democracia, e está se avançando. Ele está discutindo a questão tributária e essa discussão se dá em nível local e nível nacional, está se dando. E junto aos fóruns, como agora, por exemplo, ele vai ao fórum do G7 e vai discutir. E, além disso, além da responsabilidade que, em termos de geopolítica, o Brasil tem em si, que nós temos que trabalhar, a questão do salário mínimo. Agora mesmo acabamos de ver as matérias dos grandes jornais dizendo que a desigualdade social está caindo no Brasil. Já é trabalho dos 6 meses? Está caindo no Brasil. A inflação está caindo no Brasil. Se vale para um índice bom que você está dizendo, eu estou mostrando o contraponto que você só faz acentuar. Ou você está admitindo que isso é trabalho do governo anterior. Isso é um processo acumulativo. Então, não é uma questão de chegar lá. O Lula não inventa a roda. Ok, mas o que você está dizendo é que o nível de desigualdade está caindo. Contrariando Marina, Silva e todos os outros. Mas isso é um processo, não é uma questão mas distante. Mas o senhor admite aqui exatamente que o Brasil não foi descoberto agora em 2023. Claro que é verdade isso. Eu estou te falando, é um processo. Eu gosto do senhor porque a questão social é um processo. O Lula não está inventando a roda, o Bolsonaro não inventou a roda, a Dilma não inventou a roda. É um processo. E aí nós temos que reparar o processo em processo. Como dizia a Marina, nós temos que trocar o pneu do avião no voo. Quer dizer, isso que é importante. Você vai lembrar desse assunto, Thiago, só 5 segundinhos para brincar com o professor vai lembrar, apesar de ser bem mais experiente que eu, mas na minha época ele falou sobre inventar a roda. Tem gente aí, né, professor, do meio desses nomes que foram falados, que ele pode até não inventar a roda, mas que ele leva o pino para casa, leva. É a provocação da sexta-feira. Vocês estavam falando, o Pedro falou especificamente sobre as palavras do Lula, né, os discursos do Lula, que não caem muito bem com o mercado. Ontem o Lula, lembrando aqui, voltou a criticar o agronegócio brasileiro, que é uma das matrizes econômicas mais fortes aí do país. Ele voltou a dizer que o agro é mau caráter e fascista em um evento em Salvador, na Bahia, nas plenárias estaduais do Plano Plurianual Participativo. Como é que vocês avaliam aí mais essa palavra? Ontem eu cheguei em casa pelas 9h, 9h30, e eu consegui ver a novela da Globo e vi essa última novela da Globo agora vai focar em cima do agronegócio. Dizem as mais línguas que ela vai denegrir já, né? Eu não sei. Eu vi o pessoal do agro falando. Eu fiquei assustado, eu digo, olha aí, tem uma relação com a economia, tem uma relação com a questão da produção do campo e tem uma representação simbólica. Como nós somos analistas, nós estamos sempre ligados, né? Quer dizer, não tem folhetim mais aceito no Brasil do que a novela, sim, que é um produto de exportação. Então eu vi ontem essa questão da Globo fazendo uma exposição sobre novela, que é um tema batido já, aquela questão do latifúndio, a questão da invasão, mas estava a questão do agronegócio. Não sei como é que vai desandar, mas eu queria chamar a atenção sobre isso. O agronegócio é o grande produtor da riqueza desse país hoje. É bom? É. Mas não é necessário, tão necessário assim. Sabe por quê, Pedro? Agora eu fiquei curioso. Pois é, para você ficar curioso mesmo.
não é tão necessário assim. Sabe por quê, Pedro? O Brasil não pode ficar a refém apenas de uma economia. Isso é monocultura, como nós ficamos com a borracha, como nós ficamos com o café, e agora estamos à mercê do agronegócio. Nós temos, em termos de políticas, nós temos que diversificar a nossa fonte econômica. Nós temos que... A questão da reindustrialização, que não sai. Cadê o vice-presidente que está falando em termos de reindustrialização e não sai nada? Por enquanto, o Brasil é refém do agronegócio. E mais do que isso, do agronegócio, ele é refém das moedas extrativistas e, sobretudo, do minério da Amazônia. Minério da Amazônia e minério das Minas Gerais. Nós estamos numa economia monocultura, entre aspas. Monocultura, entre aspas, referente à economia extrativista e o agronegócio. E o agronegócio não gera tanto emprego quanto a indústria. Então, e a construção civil. Nós temos que pensar isso em termos de um todo, pensar a industrialização do país, pensar investimento na economia política e, sobretudo, na questão da construção civil. É isso que nos preocupa. Agora, se o Lula exagera nessa categoria em relação... Não sei também qual foi o contexto. Foi lá na Bahia ontem. Eu li, mas não vi o contexto, eu não vi a matéria. Então é importante ver em que contexto foi. Mas não precisa você ficar afrontando A ou B. Acho que nesse momento agora é importante louvar a iniciativa do agronegócio, inclusive o BNDES liberou uma linha de financiamento para o agronegócio. Tá? E isso eu gostaria também que fosse para a indústria, no sentido de reindustrializar o Brasil. O professor fala sobre a questão do agronegócio. A gente lembra que 1 prato a cada 5 do mundo sai do Brasil, do agronegócio brasileiro. Então ele é fundamental, ele não é importante. Não, ele é fundamental, tanto para a economia quanto para o mundo todo. Vai, Pedro, 1 minuto para a gente saber. Só para fazer um adendo aqui, né? O mercado do agronegócio emprega, segundo fontes dos Summit do Agro, né? Ele emprega 19 milhões de pessoas. Então Sim, mas considerável. A gente está falando de praticamente 10% da população. É verdade, mas em termos paralelos de comparação, a indústria emprega muito mais. É isso que eu estou chamando a atenção. Ok, mas aí vamos lá. Tem parte da indústria que serve ao agro, por exemplo. Sim, isso é tudo uma economia articulada, eu concordo, né? Economia articulada, tem que diversificar. Só que, por exemplo, hoje, o Brasil, como bem colocou o Thiago, de 5 pratos, um é o Brasil que serve, né? Então, assim, isso tá ligado com o ponto anterior que a gente estava falando. Por que o mercado não confia no Lula? Porque parece que a gente colocou lá um comediante. Se você tem o maior diferencial, pense você, pessoa, todos nós aqui, eu sou um empresário, eu vendo bolo, por exemplo, e aí eu vou dizer para todo o mercado que bolo engorda e bolo é ruim, mas esse é o meu principal ativo. E aí, se eu falo isso, explica porque quase 90% do mercado tem problemas aí de confiança no Lula. Verdade. São 7h40. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate. Não sai daí. Poder e Opinião. Credibilidade.
7 horas e 42 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Eu quero agradecer a você que já nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Você que está aí no Facebook, está no Instagram, também no YouTube, compartilha aí essa live com os amigos para que eles também possam conhecer o Poder e Opinião e começar essa sexta-feira bem informados, assim como você está ficando bem informado aqui conosco. Comigo, professor Ademir Ramos, agora Brian Douzani, e estamos recebendo nesse momento aqui nos estúdios da ZLZN o vereador de Manaus, Peixoto, que vai conversar com a gente a partir de agora. Olha só. Projeto de lei prevê redução de orçamento que pode encerrar as atividades de unidades do Serviço Social do Comércio, o SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Estas instituições são mantidas pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo sem fins lucrativos, que tem como missão promover o bem-estar social e a qualificação profissional dos trabalhadores do comércio e seus dependentes. O encerramento das unidades pode prejudicar usuários de todo o Brasil com a redução de serviços, além de ocasionar o desemprego de milhares de brasileiros. Mas quem vai explicar esse projeto de lei para a gente é o meu querido amigo Peixoto, que está aqui com a gente, Peixoto do AGI, antes era o PTC, agora é o AGI 36, né, Peixoto? Explica pra gente o que está acontecendo. Tem um projeto na Câmara, no Senado, na verdade, que retira recursos desse chamado Sistema S, e isso pode prejudicar a economia, inclusive essas escolas do SESC, enfim. Explica pra gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor Ademir. Bom dia, Brian Douzani. Grande Brian, bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio ZLZN. Uma grande honra estar aqui e mais uma vez trazer esse tema, Tiago, porque realmente eu estou dizendo que essa PLV, que é um projeto de lei, né, de conversão, uma PL do mal. Por quê? Pela sua introdução, você já trouxe um PLV de 2023, desse ano, que já saiu da Câmara dos Deputados. Quando ele sai da Câmara dos Deputados, ele sai com 2 emendas, tá, de um deputado, onde ele insere 2 artigos, o artigo 11 e o artigo 12. E nessas inserções, nessas emendas, ele prevê a retirada de 5% dos recursos do SESC e do SENAC para a empresa brasileira de turismo, a Embratur. E isso já está agora no Senado, que é a casa revisora desse projeto de lei. E o que me causa estranheza, Tiago, professor e Brian, é que não tem, a não ser agora, a partir de ontem, ou essa semana, não vi uma repercussão nos meios de comunicação do que está se avizinhando. Se isso acontecer, um dos maiores desastres sociais que nós teremos na nossa sociedade. Primeiro, 2,5%, percentual de 2,5% da folha de pagamento que é retirado do trabalhador. Assim, isso só é repassado pelo empresário, pelo comerciante, mas isso é retirado da folha de pagamento do trabalhador, vai para a manutenção do sistema SESC-SENAC, que é o Serviço Social do Comércio, tá? E esse Serviço Nacional de Mão de Obra Profissional também do Comércio. Só para você ter uma ideia, Tiago, nós temos aqui na cidade o Colégio do SESC, não sei se vocês conhecem, que fica ali no Campos Elíseos. Ontem eu estava conversando com o Aderson, que é o presidente aqui em Manaus da FEComércio, que é a Federação do Comércio, e ele me trouxe um dado muito importante. O Colégio do SESC, no ranking dos colégios aqui de Manaus, é o 7º colégio, assim, com melhor ensino e qualidade de ensino. Se a gente observar, os outros 6 anteriores são colégios particulares que você paga aí em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 de uma mensalidade, no mínimo. E a retirada desses recursos do SESC e do SENAC pode acarretar o fechamento de uma escola como essa, que oferece publicamente o serviço para o trabalhador. Então, vamos lá. Nós temos o setor primário, que é o setor da agricultura, o secundário, que é da indústria, e o terciário, tá, que é o setor do comércio e serviço. Comércio e serviço é o maior empregador hoje que nós temos no país. Hoje nós temos uma indústria cada vez mais tecnológica, uma indústria entrando no que a gente chama da indústria da transformação 4.0, onde o chão de fábrica está com cada vez menos mão de obra, né, e com cada vez mais tecnologias robotizadas, mecanizadas.
E a mesma coisa a agricultura. Nós temos hoje a agricultura mecanizada também, sobre o que vocês falaram ainda agora, para alimentar grande parte do mundo, e a gente precisa de mecanização, precisa de eficácia lá no seu processo produtivo. Então a agricultura está cada vez empregando menos pessoas lá na terra, a fábrica, cada vez menos pessoas no chão de fábrica. Essas pessoas estão migrando para o comércio, o serviço. Então hoje a maior massa trabalhadora dos pequenos negócios, pequenos comércios, salão de beleza, mercadinho, restaurante, tudo, tá? É comércio e serviço. Então essa mão de obra, essa mão de obra trabalhadora, quando o empresário paga sobre a folha de pagamento, retira 2% e manda para o SESC e para o SENAC. Lá no centro, nós temos o SESC ali na Henrique Martins, que é aqueles trabalhadores, os comerciários, que saem lá da Zona Norte, da Zona Leste, pegam um ônibus para ir lá para o centro, para chegar por volta ali de 7h30, 8 horas, para entrar nas lojas 8 horas da manhã, quando é meio-dia eles estão famintos, meu amigo. E aí eles têm que almoçar. Quando eles vão almoçar, eles vão ter que pagar hoje o quilo da comida caríssima hoje. Sabe o que eles fazem? Eles têm uma carteirinha do SESC, eles vão lá no restaurante do SESC e pagam um almoço popular. Então, quando você percebe que o serviço social do SESC, ele presta realmente um serviço social para o comerciário, que é o beneficiário, a gente percebe que o desvio desse recurso, a retirada desse recurso, que é uma invasão do privado pelo público, isso é um absurdo, isso é uma maldade com a classe trabalhadora. Se você observar, não tem recurso público nisso daí. Isso é uma relação de propriedade privada entre o empregador e o empregado, que ao pagar a folha de pagamento, ele retira um pedaço disso e manda para o seu serviço social. E aí o poder público, ele vê esse montante, esse vultuoso recurso e fala o seguinte: eu vou pegar agora esse recurso e vou colocar na minha empresa brasileira, né, empresa pública para promoção do turismo, para retirar os recursos do privado para colocar no público. Isso aí é um absurdo completo. Deixa eu só concluir. Eu acho que tem uma questão jurídica para a gente pensar. Mas deixa eu só concluir. Olha só os números que isso pode trazer de prejuízo à população. As perdas para o serviço social, que é o SESC. Tá? Porque eu tenho um serviço social e educação profissional. Então, as perdas de 5% para o serviço social, que é o SESC, será menos 121 milhões aplicados em atendimentos gratuitos. Redução de 2,6 milhões de quilos de alimentos distribuídos. Vocês conhecem o programa chamado Mesa Brasil? Sim. O Mesa Brasil talvez seja hoje um dos melhores e de maior sucesso programa de distribuição de cesta básica de alimento para a classe mais desfavorecida, né? Menos favorecida com o Mesa Brasil. Então serão menos 2,6 milhões de quilos que deixarão de ser enviados para o Mesa Brasil. Menos 2,6 mil exames clínicos. Lá tem atendimento ambulatorial, atendimento médico, que o comerciário, que é o trabalhador, ele não tem condições de pagar um plano de saúde e não quer ir lá para a saúde pública, ele tem o direito de ser atendido pelos médicos oferecidos pelo SESC. Esses 2.600 exames clínicos não serão oferecidos. Queda de 7,7 mil matrículas em educação básica nessas escolas do SESC, que eu acabei de falar, que nós temos uma lá no Campos Elíseos. Uma redução de 37 mil atendimentos em atividades físicas e recreativas. Se você for lá no balneário do SESC, todo dia tem um professor de educação física dando aula para a comunidade ali do entorno nessas atividades físicas aí. Não só aqui, mas no Brasil inteiro. Menos 2 mil apresentações culturais com público de 14 milhões só em 2022. Quem nunca foi lá no balneário do SESC e teve aquela cesta cultural com apresentações culturais de vários artistas? O Zezinho Corrêa era um embaixador do SESC aqui em Manaus, infelizmente não está mais conosco. Fechamento de 36 unidades no Brasil inteiro, inclusive aqui em Manaus. Corte de 1.994 postos de trabalho e encerramento de atividades em 101 municípios. Isso só do SESC. Agora eu vou falar no SENAC. O SENAC tem um programa chamado Programa Alimento Seguro, é o PAS. Toda vez que você entra no restaurante, você vê lá PAS, P-A-S, Programa Alimento Seguro, que é uma maneira de você trazer segurança alimentar para a pessoa que sai da sua casa
e vai comer em bares e restaurantes. Esse PAS, ele é oferecido pelo SENAC, que é o Serviço de Educação Técnica do Comércio para os seus funcionários, para os seus comerciários. Então, se você vê a Brasel, que hoje emprega mais de 80 mil pessoas em bares e restaurantes, todos os restaurantes, eles recebem treinamentos profissionais através do SENAC. Então, o chefe de cozinha, garçom, todo mundo que trabalha só no comércio de restaurante, bares e restaurantes, que é alimentação fora do lar, são 80 mil pessoas e são treinados pelo SENAC. Então, aqui em Manaus, nós temos o SENAC que faz isso. Então, essas perdas para o SENAC, queda de 7 milhões de horas-aulas gratuitas, 7 milhões de horas-aula que foram oferecidas em 2022. Perda de 31.115 matrículas gratuitas nesses cursos profissionalizantes de corte e costura, como cortar cabelo, etc. Tá? Fechamento de 29 centros de formação profissional do Brasil inteiro, e nós temos um aqui em Manaus. Fechamento de 23 laboratórios de turismo, corte de 1.623 postos de trabalhos e encerramento de atividades em 95 municípios. Então, isso é uma tragédia anunciada, tá? É um maior estelionato social que nós teremos, porque não faz sentido você dizer que é trabalhista, um governo trabalhista voltado para os trabalhadores, e agora o trabalhador que nada tem a ver com essa situação, ele paga e da sua folha de pagamento é retirado para o seu próprio benefício, agora ele não ter esse benefício, essa massa de trabalhador que usufrui do serviço do SESC e do SENAC, se ele não tiver mais isso, ele vai ter que pressionar o público. Ele vai agora pegar esses atendimentos de saúde que ele tem hoje no SESC, ele vai procurar uma UBS, que a gente já entende todo o serviço público de saúde, educação, como é que é no Brasil inteiro. Então, isso é uma tragédia, não faz sentido nenhum, uma invasão do público sobre o privado, sobre o particular. Então, isso a gente tem que realmente rechaçar uma situação dessa, tem que fazer pressão. Por que um vereador está se metendo numa situação dessa? Não só o vereador tem que se meter, vocês da imprensa têm que se meter também, e vocês são os maiores formadores de opinião que nós temos na nossa sociedade. Eu não estou vendo um engajamento na sociedade sobre esse tema, como a gente viu sobre temas agora muito recentes. Nada contra os engajamentos que as pessoas têm sobre alguns temas, mas como é que um tema ganha tanta relevância na nossa sociedade e um outro que eu considero que é tão importante quanto não tem nenhum tipo de engajamento? Então a gente precisa falar sobre isso, pressionar os senadores, e aí eu não queria contaminar esse processo, Thiago. A gente vê uma polarização política e ideológica no nosso país, que isso pode contaminar esse processo. Porque enquanto você trabalha nessa questão desse núcleo central que eu trouxe isso, que é o trabalhador do comércio sendo prejudicado, alguém vai dar uma conotação comunista da coisa, e aí você vai criticar essa questão, esse sanhaço do público sobre o privado, e aí você vai querer dar um enfoque comunista da coisa. E aí quem é, por exemplo, liberal, vai incisivamente sobre isso e vai colocar esses assuntos nesse núcleo, que para mim é periférico sobre o que é mais importante. E quem é de esquerda vai defender com unhas e dentes, e a gente não vai chegar no denominador de tratar sobre o núcleo. Então, eu não queria entrar nessas questões ideológicas de esquerda e de direita, porque isso vai simplesmente contaminar essa discussão, e aí a gente não vai chegar onde a gente quer, que é simplesmente resolver isso não aconteça. Então, professor Ademir, o senhor queria falar? Tem um imbróglio, você está fazendo um imbróglio aqui sobre a questão jurídica, Peixoto? Não, senhor. Muito pelo contrário, o STF ele já se pronunciou. Eu vou me expor agora. Primeiro, é uma peça constitucional. O sistema S é constitucional. Pronto. Não é um PL que vai alterar o sistema S. Acho que a primeira coisa... Não, mas ninguém quer alterar o sistema S. Só para deixar claro, não. Vamos ver... Não. Não está entendendo. O PL é constitucional. Está garantido na nossa Constituição Federal. Mas ninguém quer tirar... Não, segundo... O SESC e o SENAC, que ninguém quer acabar com o SESC e o SENAC. Ninguém quer acabar. O que está em discussão ainda, lá dentro da Câmara Federal, são as visões que estão se permeando.
E você já está tomando isso como fato consumado? Eu não, é o do próprio governo comunista. Não, eu não. Que papo é esse, meu cara? Que papo é esse, é onde eu não quero entrar. Que papo é esse? Onde eu não então, quero o que entrar. É que nós temos que discutir? Ninguém com sã consciência professor, nesse país... se o senhor entrar nessa discussão, ninguém é uma discussão inócua. Discuta aí. Ninguém está falando sobre por favor. As pessoas estão querendo trazer essa questão política para uma questão... É inegável desse país. Todos nós sabemos o reconhecimento. E corre o risco de não o que ter questionamos aqui, por exemplo, se você faz um paralelo do investimento que o Sistema S faz em São Paulo, e você vê aqui no Amazonas, que é uma oligarquia que gerencia o Sistema S no Amazonas, é importante começar a questionar o processo de gestão. Quais são as teses que estão em casa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, professor. Peraí, é gestão. Vocês estão querendo impregnar... Não, escuta, impregnar uma discussão que não faz sentido. Deixa eu falar, pô. Não faz sentido. Eu estou falando do aspecto legal, correto? Correto. É constitucional. Então não é uma decisão de um senador qualquer e nem tampouco de deputado federal que vai anular o Sistema S, não. Mas quem está falando sobre anular o Sistema S? Você está falando aqui. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando então nós temos... Professor, então, o que é que nós temos? O senhor está confundindo. Então deixa eu só falar o que está sendo colocado. Pois é, então... Existe um projeto de lei que quer retirar recurso do PL, do SESC e do SENAC. Isso, inclusive, isso não está atingido, por exemplo, o Serviço Nacional da Indústria e nem da Agricultura. Então não é todo o Sistema S. É só do SESC e do SENAC. E como o recurso da folha de pagamento 2,5 vai para o SESC e para o SENAC, um projeto de lei quer retirar 5% desse recurso e colocar na Embratur. Então é uma invasão de recursos privados para recursos públicos. Mas isso é matéria inicial que está na Câmara Federal. Mas, professor, ninguém pode... Isso já está no Senado, isso já saiu lá da Câmara de Deputados, isso já está na revisora. Só para contextualizar. E ninguém pode defender isso, nem em tese, nem em teoria, uma situação dessa. Porque primeiro que não está se falando em extinguir o sistema de SESC e SENAC, porque não é isso. É você ter uma estrutura que agora você não vai ter recurso para poder oferecer o seu serviço social. É só isso. Quando você tem um órgão que existe oficialmente, mas não tem recursos, você inviabiliza ele. O que nós vimos aqui é o seguinte, uma possibilidade. Tinha duas teses. Uma tese era minimizar de 30% a 50% a questão da folha de pagamento. Minimizando isso, iria cair o tributo. Era essa a tese, a primeira tese que estava se discutindo. A questão de 30% a 50%. E que começou com Paulo Guedes, não foi nem com o governo Lula. A proposta, inclusive, é do Paulo Guedes, não é do governo Lula. Mas vocês estão contaminando esse processo. Tributária. Eu não estou falando de Lula, nem de Bolsonaro. Eu acho que você tem tanta... vontade. Não, é uma questão de política pública, rapaz. Esquece isso. Se a gente for entrar nesse tema, esse tema ele vai ser contaminado, o núcleo não vai ser debatido e quem vai se ferrar é o trabalhador. Então qual é o núcleo que tu queres debater? Sobre esse projeto de lei do que eu trouxe aqui. Mas o projeto, porque a gente não está falando... resulta da questão tributária. Da questão tributária. De uma possível o Sistema S são autarquias, é um sistema de autarquia federal. O que é o SEBRAE é um Sistema S, o SENAC ninguém está sobre isso, ninguém está falando. Vamos lá. Financiamento do SESC e SENAC. Isso. Né? O que acontece é o seguinte, existe um projeto de lei de conversão. O PLV 09 de 2023. 09 para a gente se basear. Está aqui, esse PL, ele propõe que o desvio, esse é o nome que eles usam lá, de 5% dos recursos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC, o SESC e o SENAC, para Embratur. Isso. Esse desvio de recurso foi pleiteado pelo presidente da Embratur, o senhor Marcelo Freixo, e um deputado inseriu duas emendas nesse PLV, os artigos 11 e 12, que garantem essa transferência de 5% de tudo que é arrecadado do sistema S, SESC e SENAC para fomentar o turismo no Brasil. Inclusive, nesta semana, o presidente do CNC amazonense, José Roberto Tadros, esteve no Senado conversando com o senador Plínio Valério e fez críticas a esse projeto que está tramitando, já passou pela Câmara, está no Senado, e o senador Plínio, segundo o material inclusive que eu enviei a você, Peixoto, se comprometeu em apresentar um requerimento para retirar os artigos 11 e 12 e pôr fim a essa celeuma. Sim. O ponto é,
o Peixoto apresenta números do que pode ser prejudicado. Que não foi nem o que trouxe, foi o próprio SESC e o SENAC que estão dizendo. Com essa decisão. Não tem dúvida da importância do Sistema S. Ninguém tem dúvida do Sistema S aqui. O que se discute é, por exemplo, o fórum específico já passou na Câmara Federal, então já está no Senado. Sim, então o que Câmara deve Revisora. ser apreciado é dentro do Senado. Claro, o Senado Federal. É isso que a discussão é essa. Então, exercer grupo de pressão a respeito disso. Claro. É isso que se quer. Então ajude a gente a fazer esse grupo de pressão sobre os senadores. Não, grupo de pressão no Senado Federal. Isso, Agora, visando o que, concretamente? Visando quebrar com essa oligarquia do Sistema S na Amazônia. Você vai no Pará, vai a mesma coisa, no Amazonas a mesma coisa. Há uma oligarquia que domina o Sistema S no Amazonas, que precisa fazer um link diretamente, por exemplo, você fala de saúde. Por que o Sistema S não faz uma mediação com o Sistema SUS? Professor, deixa eu falar. Então, são questões básicas, mas isso se decorre da natureza. Se o senhor não se ater ao núcleo, se o senhor não se ater ao núcleo da coisa, a gente vai estar tergiversando sobre coisas. Não, por exemplo, o que aí está falando, o Sistema S precisa de uma reforma? Provavelmente sim. Mas a pauta hoje é o financiamento do porque se a gente for tudo que precisa acontecer sobre qualquer coisa, então a gente não vai discutir nada nunca. O núcleo vai ficar sempre, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. Exato. Então eu vou fazer uma crítica sobre o sistema político, então o nosso sistema político tem que mudar, não sei o quê. Não dá. Aí traz uma fulanização que é prejudicial e contamina todo esse processo. Perfeito. São 8 horas e 3 minutos. A gente vai fazer um intervalo aqui no Poder e Opinião. Peço que o Peixoto continue aqui com a gente no próximo bloco. Vamos falar um pouco de política, né, professor? Vamos fazer aí cenários. Então, o resulta de quê? Resulta o quê? O vereador está apelando para que se faça uma articulação junto ao Congresso Nacional, sobretudo, ao Senado Federal. E aí, por que o Tados procurou o Plínio? Por que não procurou o Omar? Por isso, é claro, você não pode... Por que o Omar, que está mais próximo do Lula, por que não procura o Omar no sentido de uma articulação? Deixa eu só trazer... Vai procurar o Plínio, que é oposição e é bolsonarista? Deixa eu só trazer... Olha como o teu cenário fica pintado de... De novo, vocês estão trazendo nomes que para mim não tem relevância nenhuma, nenhum quanto outro. Mas tem relevância no cenário da política, claro que tem. Não, vamos lá. E você é político. Ontem eu conversei com o Aderson, que é o presidente hoje do príncipe aí. Isso, mas hoje ele é o presidente da Federação do Comércio, aqui da FEComércio. Ele está desde o início da semana em Brasília, buscando várias agendas com os 3 senadores. E, ao que me parece, ele já conversou com 3 senadores. Não vou lembrar agora aqui o nome, porque ele está justamente nessa articulação. A gente precisa fazer esse convencimento aos senadores que serão os revisores desse projeto de lei, e todos nós devemos nos engajarmos para que isso simplesmente não aconteça. Se tiver que falar com o senador A, vamos falar com o senador A. Senador B, vamos falar com o senador B. Senador C, vamos falar com o senador C. E vamos tratar sobre isso. Porque enquanto a gente ficar discutindo sobre A, B e fulanizando, o risco que se corre é um comerciário, o trabalhador, que tantos nós defendemos, porque a gente tem que entender que somos todos trabalhistas nesse sentido. Independente de ser de esquerda ou de direita, nada tem a ver em você ser trabalhista. Você pode ser de direita trabalhista, de esquerda trabalhista, mas não faz sentido você não olhar para o principal prejudicado, que é a classe trabalhadora do comércio. Perfeito. São 8 horas e 5 minutos. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra
8 horas e 9 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião com a gente mandando mensagem de WhatsApp. Anota o número aí, 92994858526, 92994858526. Participa aí com a gente, deixa a sua sugestão de tema, de entrevistado que você quer que a gente traga aqui no nosso programa e também interaja com os nossos analistas políticos. 8 horas e 10 minutos, vamos continuar aqui batendo papo com o vereador Peixoto e também com Brian e professor Ademir. Falamos no bloco passado sobre essa questão do sistema S. Vamos falar de política agora então, tá, Peixoto? Eu queria só encaminhar uma questão. Por favor, professor, vamos lá. É tão importante, eu concordo com o Peixoto, e eu, inclusive, fui consultor de cultura do Sebrae. Em 2004, fizemos grandes eventos no Ano Internacional da Cultura, tanto no norte do Brasil quanto em nível nacional, o doutor Miranda, o doutor Danilo Miranda em São Paulo. E por que não chamar a bancada do Amazonas por uma discussão aqui, pelo peso que tem o Sistema S? Você é o vereador, você está fazendo o seu papel. Mas a bancada, por que o Sistema S reúne aqui o Sebrae, reúne aqui o SESC, o SENAC, o SENAT? Por que não faz uma roda de conversa com a nossa bancada do Senado Federal? Isso é uma coisa concreta. Sim. Se podia fazer, podia e pode fazer, inclusive aqui, para ver o impacto que tem isso em termos de sociedade civil organizada, em termos de classe trabalhadora. Tá? Isso é uma coisa importante, é um encaminhamento concreto que eu faço. E lembrando que não é uma iniciativa do governo Lula, isso é iniciativa que vem do governo Bolsonaro, lá do ministro Paulo Guedes, que propôs, pode ver nos autos aí, está propondo minimizar de entre 50% e 30% a 50%. Da nova Embratur. Isso tem nada a ver com o Paulo Guedes. Não, mudou o foco, mas já tinha, desde o Paulo Guedes, já tinha uma mudança nesse sentido. Tá, ok. Vamos superar esse... O Peixoto está aqui. Não, é bom ver as considerações do Peixoto para de novo, eu acho que a gente está indo para um caminho que só faz contaminar o núcleo. Está no Senado já, né? Já está no Senado. Esse projeto de lei, esse PLV, é de 2023. Essa emenda é deste ano, né? E que já saiu lá da Câmara de Deputados e está hoje no Senado. Existe no site do SESC, que é o sesc.com.br, um link para um abaixo-assinado, que já tem aí milhares de assinaturas. Então, quem não concorda com essa situação pode entrar nesse link e assinar também, fazer coro a isso e inundar as redes sociais dos nossos senadores, que é quem precisa ser hoje pautado sobre esse tema, sobre essa situação, e que a gente faça pressão. Eu acredito que a gente já se engajou tanto na nossa sociedade em vários temas agora recentes, e a gente vê um engajamento de um monte de gente com um monte de assunto, e eu não estou dizendo que um assunto é menos importante ou mais importante do que outro, mas esse assunto deve ter a sua relevância tanto quanto os engajamentos que nós vimos recentemente em redes sociais, né, pela mídia. Então, eu faço um apelo e até agradeço aqui o espaço do imediato, para que a gente possa chegar a isso em outros veículos de comunicação, para que a gente fale mais sobre isso, porque eu não vejo ninguém, absolutamente ninguém, tratar sobre esse tema e o risco que a gente corre, né, que os trabalhadores, os trabalhadores do comércio correm sobre essa situação. Então, a gente precisa, finalizando aqui, assinar esse abaixo-assinado e pressionar os senadores para que realmente a Casa Revisora não aprove essas emendas. Perfeito. Peixoto, só para a gente finalizar de vez esse assunto aqui, eu entrei aqui no site do Senado, tem uma emenda que foi protocolada há 3 dias pelo senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. E ele suprime os artigos 11 e 12 do projeto de lei de conversão. Isso só precisa ser aprovado 09 de 2023, oriundo do MPV 1147 de 2022. Pronto, tá aqui, assinado. Já tem uma peça contrária. Já tem uma peça contrária. Já tem, e é do MDB. Isso.
É do MDB, entendeu? E é do Pará. E é do Pará. Por isso que tem que ter a pressão. É base do governo. Agora vamos mudar, vamos mudar um pouco de assunto. Por mais aqui. que você diga que isso não é contaminação. Ainda ontem nós falamos sobre isso aí. Nós temos que trabalhar em cima do contraditório. O contraditório é esse. E já temos o contraditório aqui do Jader Barbalho. Graças a Deus. É até interessante, porque se o governo causou, já que essas duas emendas é produto da articulação do Freixo com o Zé Guimarães, nada mais interessante do que o próprio governo também corrigir a sua articulação, a sua falha, né? Perfeito. Mas vamos seguir, né, Vamos Thiago? seguindo aqui, Peixoto. Vamos falar de política, afinal você é vereador, ano que vem tem eleição. Aproveitar. E anteontem, na verdade. Na casa, Soldado no quartel. tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Vamos lá, Peixoto. Anteontem saiu uma pesquisa, mais uma pesquisa, né? Com relação à Prefeitura de Manaus, a pesquisa da Paraná. E alguns números chamam a atenção e eu queria a tua análise sobre isso. Por exemplo, na pesquisa espontânea, 68,9% dos entrevistados disseram que ainda não sabem quem vão votar. E 11,5% pretendem votar nulo ou branco. Se a gente somar aí, ultrapassa quase 80%, né, da população amazonense. Me parece que ainda não está muito preocupada com a eleição. O prefeito aparece com 14,2% e o AMON 2,4%. Essa é espontânea, né? Essa é espontânea. É aquela que não apresenta o nome de ninguém. O cara pergunta e o eleitor responde de acordo com a memória que ele tem. Como é que você avalia esses números? É um cenário que deixa tudo muito em aberto na sua avaliação? Eu avalio da seguinte forma: as pessoas odeiam política e são obrigadas a tomar uma decisão no dia domingo para decidir quem ela vai votar. A gente, como sociedade, está de saco cheio dessas discussões que não leva ninguém a nada, e todo mundo faz um monte de promessas de um lado e de outro, e quando um tá, não resolve nada, e quando o outro lado tá, também não resolve nada, e a população que sofre com isso, que é o usuário disso, tá de saco cheio de tudo isso. 1 ano e meio, o cara vai pensar daqui a 1 ano e meio que ele vai votar para prefeito ou para vereador, ele quer trabalhar, ele quer ganhar o salário dele no final do mês, ele não quer que ninguém perturbe a vida dele, é isso que ele quer. E aí, como ele é obrigado, sei lá, no dia 2 de outubro, ou no primeiro domingo de outubro, a tomar uma decisão, ele simplesmente levanta e vai lá e digita um número de acordo com o que recentemente foram colocados para ele em termos de discurso, tanto de um lado quanto de outro. Então, assim, a gente tem que fazer algumas leituras na nossa sociedade, que enquanto a gente ficar com esse tipo de comportamento, a gente vai continuar não conversando de maneira adequada e não comunicando adequada com a nossa população. O nosso povo, ele só quer simplesmente que ninguém atrapalhe a sua vida, ele quer ter um trabalho digno para sustentar a sua família, ele quer poder, no final do mês, receber o salário dele, pagar as suas contas e ser feliz, entendeu? Seja com A ou com B. Enquanto a gente ficar aqui em cima, nessa discussão aqui, e esquecer do povo lá de baixo, o povo vai passar a vida inteira pegando ferro. Então é o seguinte, isso mostra o quanto que o povo não está nem aí para isso. Né? A gente está dando importância a algumas coisas que as pessoas simplesmente não dão importância. Elas estão nem aí para isso. Nem aí para isso. Então, assim, a gente vai continuar falando sobre A, B, esquerda, direita, centro, meu amigo. Eu não sei, isso nunca vai acabar. E a gente vai continuar falando porque isso vai fazer bem aqui só para o nosso intelecto e vai conversar com algumas pessoas. Então, assim, mostra que as pessoas, elas, num certo momento, num dado momento, elas vão ter que tomar alguma decisão e elas vão tomar essa decisão. Quem se comunicar melhor com eles vai ter o voto dessas pessoas, ou permanece com o seu mandato e fica mais 4 anos, ou não permanece, perde o seu mandato e aí vai se apostar numa esperança de que as coisas melhorem. E a história de 500 anos de Brasil mostra que as esperanças não surtir efeito, porque se surtisse efeito a gente tinha uma condição hoje social muito melhor, e o que se tem são argumentos comunicativos de um lado e do outro, que mostra toda o intelecto, o argumento de um lado e de outro, e o povo que se lasque, é isso. Então, Peixoto, em outras palavras, tu está dizendo que a eleição ela é definida mesmo naqueles 45 dias. Meu amigo, quem agora, 1 ano e meio, a pessoa, ela tá... Imagina um entrevistador chega com alguém que está passando lá pelo centro, vê que você vai votar em quem? Para prefeito. E fala assim,
Sei lá, meu amigo. Você que acabou de terminar Pelo amor de Deus, mano, vocês estão... Pelo amor de Deus. E aí... Gente, o negócio assim é surreal. É surreal. E aí eu que estou na política, não sou político, faço parte desse processo político há 2 anos e meio, eu percebo que a gente ainda não conseguiu, a gente que eu falo, essa classe política, não conseguiu entender o que o povo quer. E aí vai trazer aqui várias discussões opinativas para buscar um convencimento das pessoas que a gente não está fazendo uma leitura do nosso povo. Nosso povo não quer isso, não. Enquanto a gente ficar falando e fulanizando as coisas A, B, isso vai fazer sentido para uma bolha muito pequena, que se você pegar numericamente é grande, mas percentualmente é muito pequena, e a gente vive nessa bolha de A, de B, de um lado e de outro, muito legal. Não vai salvar. E aí o cara não presta, eu presto, aí o outro não, sim, o cara que falou que ia prestar não prestou, e agora quem? E eu vou ficar, quem presta sou eu, e aí a gente... Na verdade, quem provoca, que maravilha, quem nos provocar, que maravilha, que ele maravilha. Que é o provocador. Que maravilha. Ele vem lá falando disso. Eu concordo em parte com você. Eu vejo, por exemplo, a questão da pesquisa é necessária, sim. Hoje, tecnicamente, você é um político, você se orienta pelas pesquisas. A pesquisa é ciência e, tecnicamente, é necessária para a orientação de determinada intervenção de determinado político. A não ser que você seja um voluntário da política e você haja como um porra louca. Isso não existe mais na política, não. Você age dentro de uma configuração técnica. Internas, né, sim, todo político tem as internas. O seu governador tem as suas internas, o seu prefeito tem as suas internas. E isso deveria orientar a sua conduta. Claro. Não só a questão quantitativa, mas a questão qualitativa. Por exemplo, eu quero saber como é que está o meu governo. Como é que está a minha representação? No Zumbi está assim, Jorge Teixeira, morte todo dia, e tem que ter alguma coisa ali. Nós temos que ter uma intervenção de segurança naquela região. Então, eu defendo a pesquisa e vejo como instrumento necessário para a conduta e intervenção do político e, sobretudo, do Poder Executivo. É verdade que o povo está de saco cheio? Concordo contigo. É verdade que o povo está de saco cheio. Concordo também contigo que o segmento político, no caso, está em descrédito. Isso as pesquisas, inclusive, já nos denunciam isso. E não é só a Câmara Municipal de Manaus, mas se dá em todas as instâncias do Parlamento brasileiro. As pesquisas nos denunciam isso. Mas não concordo que esse estado de indiferença seja permanente. Pelo contrário, porque a decisão do político, do governador, do prefeito, impacta diretamente lá no seu Mané, lá no Zumbi. E aquele seu Mané do Zumbi, a Dona Maria do Zumbi, ela tem que crescer em consciência e saber dos seus direitos. E tem que participar do processo político. Senão nós vamos cultuar... Mas isso no mundo ideal, né, professor? Não, nós temos que trabalhar isso concretamente. Claro, o professor está dizendo que é nosso papel fomentar esse que é o nosso papel, é o seu papel. O vereador é o nosso papel. Mas aí senão nós vamos cultuar o analfabeto político. Não presta aqui. O analfabeto político, aquele... cara que se bate no peito, diz assim: eu não tenho nada, porra nenhuma de político, eu faço da minha vida o que eu quero, Esse é o analfabeto político, que diz que não depende do governador, não depende do seu prefeito, não depende do presidente da República. Esse é o analfabeto político. Mal ele sabe, diz o Brecht, mal ele sabe que o preço do jaraqui depende da decisão política nessa terra de ninguém que não tem política de abastecimento nenhum. Vivemos à mercê do extrativismo baré dessa terra, onde o jaraqui custa R$30, como diz o caboclo, R$30 uma cambada de jaraqui. E o frango 32 ou 28. Quer dizer, que situação é essa? Concordo com você em tese, mas não concordo em suscitar a indiferença do povo perante a política. Pelo contrário, eu queria que esse povo crescesse em cidadania e participasse e pudesse ir para sua porta cobrar o seu mandato e fosse para a porta do governador cobrar o mandato, que é o nosso dever, o que nós fazemos todos os dias aqui. Sabe como é que o povo está ressurgindo para essa consciência cidadã, professor? Rede social. Isso. É por isso que o PL 2630 não pode ser isso é provocação, isso é provocação. São 8h24, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Poder e Opinião, credibilidade.
São 8 horas e 26 minutos, vamos voltando por aqui com Poder e Opinião desta sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Obrigado a você que nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Você que está no Facebook, no Instagram, compartilhe aí essa live para os seus amigos também conhecerem o Poder e Opinião e começarem essa sexta-feira bem informados, assim como você está ficando bem informado aqui com a gente. Comenta também aí nas redes sociais de que bairro de Manaus você está assistindo o Poder e Opinião. Se você estiver fora da capital, diga pra gente de qual município do interior, até mesmo de outro estado ou até mesmo de outro país onde você estiver. Comenta aí pra gente saber até onde o sinal da ZLZN do Poder e Opinião está chegando. Vamos continuar por aqui, o vereador Peixoto está conosco, vamos falar de política, professor, continuar debatendo aqui a pesquisa da Paraná que saiu. Por favor. Sem quebrar o ritmo, é que o mês de maio ele é um mês mariano na tradição religiosa cristã católica, é o mês mariano. E essa devoção mariana é muito forte na América Latina. Você vai no México, na América Latina como um todo, no Brasil como um todo, e na Amazônia também, tanto que a nossa padroeira da Amazônia é a minha querida Conceição, que eu nasci dia 8 de dezembro. Então seu aniversário é feriado, professor. Então é o mês mariano. E o mês de maio é dedicado a Maria. E também, sobretudo, a questão das mães. Eu acho que nós não podemos esquecer de fazer uma louvação. Eu pedi ao nosso produtor que não esquecesse daquela música. Hoje é o dia de música também. Sexta-feira é dia de música. Colocar aquele tributo às mães, que não venha com o Aguinaldo Timóteo cantando mamãe, mamãe, aí, com o avental sujo de ovo, aquele negócio terrível, tá? Então é importante que a gente possa celebrar esse momento agora, em momento da política das mulheres, igualdade social, igualdade salarial, essa questão concreta que está se discutindo no Brasil e que a gente possa celebrar isso de forma comunal. E aí vamos tocar a política porque faz parte do processo também. Perfeito. Olha, foram avaliados alguns cenários nessa pesquisa da Paraná e no cenário 1, o Coronel Menezes será o candidato do PL aqui nesse cenário. Nesse cenário, 32% dizem votar em Viola, 21,3% em Amon, 14,2% no Menezes, 7,5% Ricardo Nicolau, 6,1% Zé Ricardo, 3,4% Carol Braz e 3% Roberto Cidade. Se a gente for para um cenário onde o Menezes sai e entra o capitão Alberto Neto, o Alberto Neto tem um pouco menos de intenção de votos. Ele vai ter 9,3%, o Menezes 14,2%. Nesse cenário, o Davi Almeida cresce um pouco, sai de 32% para 33%, e o Amon também sai de 21% para 23%. Então, lendo os números, o que mostra é que o candidato Menezes é o que consegue tirar um pouco mais de voto do Davi e do Amon. Aí a minha pergunta, começando com o Brian, como é que você avalia, Brian? Você acha que esses números podem estimular a decisão final do PL sobre quem será o candidato? Eu sigo o pensamento do próprio vereador Peixoto, no sentido de que as próprias decisões partidárias, e o Peixoto também agora é dirigente partidário, né? Isso. Ele sabe muito bem disso. As próprias decisões partidárias, elas não podem ser assodadas, né? Elas têm um tempo natural para acontecer, né? Então, serão muitas articulações. A gente está em maio de 23, isso ainda vai estar se discutindo lá no primeiro semestre do ano que vem com toda tranquilidade, né? Existe, para mim, essa pesquisa em relação ao PL, ela diz uma coisa muito clara. O PL sozinho não está no segundo turno. Eu acho que esse é um padrão das pesquisas. E aí o Alfredo Nascimento e o próprio Valdemar da Costa Neto tem que fazer a seguinte reflexão. Como é que nós temos 60% de uma cidade, né, que é em tese de direita, bolsonarista, desse a nomenclatura que quiser, e nós não temos um candidato no segundo turno? E aí muito se explica também pelo que falou aqui o Francisco Aires, né, algumas semanas atrás, de que o Menezes não tem os votos do Bolsonaro.
Essa é a grande questão que se coloca. Então, o PL deveria fazer uma profunda reflexão sobre as suas escolhas ano que vem. Porque é um quadro preocupante. Preocupantíssimo. O presidente Jair Bolsonaro ganhou na capital, só ganhou em 2 municípios, salvo engano, né? E ganhou em Manaus. Manaus tem a sua tendência à direita muito clara, e o partido do presidente não consegue converter isso numa candidatura de segundo turno. Isso é uma coisa que tem que ser estudada e até se encontrar. Será que então o candidato não deve ser nenhum dos dois? É uma possibilidade, né? A gente tem a janela partidária em março do ano que vem. Exatamente. Né? Tudo pode acontecer. Muita água pode rolar. Mas para um líder partidário, para o Alfredo Nascimento, para mim, ele deveria olhar com muita cautela essa questão. Então, esse é o grande problema. E, por outro lado, isso explica também o que eu falei, acho que ontem, do porquê o Menezes está correndo atrás do Ammon. Porque o próprio Menezes já percebeu que sozinho ele não vai chegar lá. Sozinho não dá, né? Por enquanto, Por enquanto. Professor Ademir, eu passo para o Peixoto depois. Queria 2 manifestações aqui. Primeiro, se trata de 2 eleições, uma majoritária e uma proporcional, que interessa diretamente a você, meu caro vereador. Então, você tem uma eleição que está profundamente ligada, né? Profundamente ligada. Uma eleição ao majoritário, a prefeito, e uma eleição no proporcional. Isso tudo haverá aquela tratativa que ainda vai sustentar o seu bloco histórico para cada candidato. Outra coisa também que chama atenção, Brian, que é louvável, é que se trata de 2 eleições. Uma eleição no primeiro turno, possivelmente, ninguém até agora ganhou de lavada, uma eleição no primeiro turno e a outra eleição no segundo turno. Então, nós temos 2 eleições específicas, inclusive com valores e com candidatos. Então, nesse conjunto de força que nós estamos trabalhando aqui, nós temos que pensar, o PL, sim, é forte, mas temos União Brasil do governador. União Brasil do governador, que é presidido hoje pelo Paulo Derney. Tá? Então, como fica esta relação toda e, consequentemente, o próprio Davi, que já foi aventada a possibilidade, eu queria perguntar ao Peixoto, ao vereador Peixoto, se ele esteve agora recentemente com o prefeito Davi. Ontem, né, Peixoto? Ontem, isso. E, naturalmente, vocês não falam de Papai Noel, vocês falam de política, né? Então, esses bastidores que estão circulando aí, a possibilidade do Davi fazer uma aproximação com o PL, ou o PL se aproximar do Davi, isto tem alguma veracidade? Os meus 2 encontros que eu tive com ele essa semana, a gente tratou sobre política, mas sobre o dia a dia da prefeitura e sobre as questões lá da própria Câmara. Sobre as questões do pleito do ano que vem, ele mesmo não fala, né? Acho que é uma questão de estratégia, então eu não tenho nenhuma leitura sobre isso, porque ele sabe que isso é mutável, mas ele não deixa de pensar, porque todas essas movimentações recentes, tanto aqui do grupo ali do prefeito quanto do grupo do governador, a gente percebe que já está sendo movimentado olhando o ano que vem, mas é tudo muito ainda no início, é tudo muito ainda no campo ainda das observações. As pesquisas, elas são necessárias, e quando eu falo sobre a questão do sentimento realmente do povo, mas a gente não pode fugir nem das discussões políticas e nem das avaliações das pesquisas, porque elas, em algum momento, ela traz um reflexo atual sobre uma situação, mas isso é muito mutável, isso é muito dinâmico. Daqui a 2, 3 meses, se houver algum fato novo, tudo isso muda, e as pessoas, em algum momento, como elas vão ter que pensar nisso em algum momento, e quanto mais se fala, aí se traz cada vez semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, essas pesquisas, isso de maneira meio que natural, vai trazendo nas pessoas também uma certa consciência para se debruçar sobre esse tema. Então, elas já começam a margear e olhar isso com um pouco mais de cuidado. Eu só vejo o seguinte, que hoje não tem grupos políticos definidos.
o prefeito ele precisa fazer uma avaliação de como que está o seu governo e a avaliação do seu governo e quais são as pessoas que hoje estão inseridas como possíveis candidatos e a maneira como essas pessoas podem impactar ou não dentro da sua gestão, vamos assim dizer. Então, por que eu acho que o prefeito ele está olhando sobre isso? Ele já entendeu e outra coisa, por que o PL sozinho não consegue? O prefeito, a gente tem que entender que essa classe mais conservadora, ela tem um público evangélico muito grande, sim, que também vota no prefeito, claro, e que eventualmente não vai votar num outro candidato. Então, também nós temos esse fator para ser colocado, por que o Menezes não tem tanto percentual, por que o outro candidato não tem tanto percentual, e o prefeito já parte desse percentual. Porque em algum momento a pessoa vai fazer a avaliação da própria gestão do prefeito, de como está hoje, mas também sobre questões outras, ideológicas e religiosas, etc. Então o prefeito ele goza hoje de um eleitorado que concorre ali com o PL. Por isso que o PL não tem essa unanimidade. E o PL ele vai ter que fazer uma avaliação com quem ele vai, para onde que ele vai pender. E de repente essa junção que está se avizinhando entre o Ammon e o Menezes, eu acho que isso de repente não vai criar a sinergia que se espera. Não vai criar a sinergia que se espera e de repente para outros grupos políticos é o que se espera que aconteça para justamente facilitar a vida deles, entendeu? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, Peixoto. A gente desce a peia aqui, todos os políticos, todos os dias, né? Mas parando para refletir sobre gestão, eu queria te fazer uma pergunta até muito clássica. O que tu poderia dizer, por exemplo, desses 2 anos e meio de gestão, né, a respeito da Prefeitura de Manaus? Assim, eu vejo, por exemplo, essa semana a gente teve esse projeto aí do T7. Semana passada ou retrasada nós tivemos a inauguração lá da Casa de Praia. Como é que tu avalia a gestão do prefeito? Quais são assim, as evoluções que nós tivemos, aquilo que, de fato, o Davi pegou a prefeitura do Arthur e a gente já consegue ver alguma diferença, alguma vantagem nesses 2 anos e meio, né? Nesse ou naquele setor X ou Y? Então, vamos lá, vamos falar sobre números. Pergunta ampla, mas mas assim, é perfeitamente possível de ser respondido, porque eu posso trazer simplesmente um sentimento opinativo, ou posso fazer uma avaliação técnica. O que seria uma avaliação técnica de qualquer gestão? É você avaliar os indicadores de desempenho. Sim. É você pegar desde o início da gestão, seja quem quer que seja, e você pegar os números apresentados por aquela gestão, seja A, B ou Z. Então, se você for pegar todos os indicadores da atual gestão, você vai ter que fazer uma avaliação sobre aqueles números, independente se você goste do prefeito ou não. Sim, sim. E se você tem uma opinião... Então, vamos lá. Quando o prefeito ele assumiu a prefeitura, ele assumiu a prefeitura na segunda onda da pandemia. Se tudo o que ele conseguiu, a saúde do município era uma das piores saúdes que nós tínhamos básicas do Brasil inteiro. Se você olhar, acho que é pelo 4º quadrimestre seguido, que hoje a Censa Manaus ela é considerada como a melhor saúde básica do país, dita pelo Ministério da Saúde. Números, dados. Então, você pode tecer diversas críticas, mas você não pode fugir desse indicador de desempenho. Não dá para trazer isso. Nós temos aproximadamente 550 escolas municipais, das quais só nesses 2 anos e meio de gestão já foram reformadas, inauguradas mais de 310, foram 314. E aí você perfaz aí 60% de todas as escolas do município sendo reformadas. É um indicador de desempenho que você também não pode fugir dele. Então, se você entende que você já deu database, reajuste para os servidores da educação, você pegou das 550 escolas, já conseguiu reformar 314, você consegue ter um dado positivo sobre isso. A Guarda Municipal, eu estava anteontem tomando café na feira, passou 3 guardas municipais
pareciam, assim, tropa de elite, né? Eles têm o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, que é um pessoal diferenciado, que é como se fosse um núcleo dentro da guarda, que eles têm armamento, porque hoje em dia eles já são permitidos, né? Que também foi uma armamento. Legislação. Exatamente. Então você tem que pegar todos os setores que é de responsabilidade da prefeitura. Claro. Educação, nós temos um saldo positivo. Saúde, nós temos um saldo positivo. Na parte de infraestrutura, aí você vai olhar tudo que ele já fez, principalmente nos ramais da zona rural. Tu és um vereador que acompanha muito essa questão rural. Demais. Né? Dos 41, eu fui o segundo mais votado na zona rural. Sim, então, eu queria fazer um pleito ao nosso Então, se você foge da opinião e se concentra nos dados, você vai fazer um saldo positivo sobre a avaliação dele. Agora, se você começar a pegar pontos de melhorias ou pontos negativos, você vai ter sempre também o que falar. Sim. E aí, a democracia, né? E aí é aquela questão, você vai querer, a questão de comunicação, né? A questão de união, e aí você vai pegar os dados positivos, supervalorizá-los, comunicar e dar um enfoque sobre isso, e vai defender e vai dizer que é bom. E aí você vai pegar os pontos ainda de gargalos e de melhorias, que eu posso dizer, por exemplo, o nosso trânsito e nosso transporte. A gente tem hoje um problema de trânsito muito grande. Sim. E acredito que a prefeitura reconhece esse índice, ele precisa. Eu não falo nem tanto do transporte, sim, que ele já trouxe ônibus elétricos, está buscando renovar a frota, aquela coisa toda. Então a gente vê mais evolução com relação ao transporte, mas com relação ao trânsito em si, sim, ele está nessa busca de trazer novos viadutos, passagens de nível, mas a gente ainda consegue ter ainda um ponto de melhoria muito grande, um avanço que precisa ainda avançar, sim, que é o ponto dele, que ele avalia. Eu só queria também fazer o meu pleito aqui. Eu aproveitar que o Peixoto que bom que o Peixoto fez uma análise do que ele entendeu que melhorou e o que precisa melhorar, né? Para não ficar uma coisa chapa branca. Eu só queria que o Peixoto colocasse os holofotes para as feiras. Ótimo, e sobretudo as feiras do Coroado. Vai lá olhar. É uma obra que começa e para no meio do caminho. Para no meio do caminho. Fizeram uma sacanagem. Colocaram lá um banner lá de 900 e tantos de milhões lá, colocaram 3 feiras juntos para fazer avaliado, colocaram o mesmo banner das feiras, a obra começa e para. Porra, dá uma atenção para a Feira do Coroado, pô. E é onde eu digo, comunitária. O senhor tem razão, professor, e é onde eu digo que são os pontos que precisam ser melhorados em qualquer gestão, mas ainda mesmo assim em mercados e feiras, se o senhor observar, sim, os 30 anos, os 40 anos, a nossa feirinha tá ruim. Então, mas vamos lá, se a gente, olha só, melhorou mais. Então, assim, sempre vai ter, melhorou mais alguma coisa. Sim. Então, as reformas das feiras e dos mercados, que antes, até a gestão do prefeito Davi não se teve. Qual foi das gestões anteriores que teve, eu não vou saber aqui os números aqui, acho que foram 13 feiras reformadas, entre feiras e mercados, 13 ou 14 reformadas, ampliadas. Outra questão, Peixoto, além das feiras, que a gente tem ouvido muito, ele anotou, a Feira do Coroado. Não, além das feiras, Peixoto, a questão das creches. Isso é uma briga que tem. É o gargalo, mas mais do que um gargalo. E nunca se inaugurou tanto creche como ele mesmo inaugurou. É o que eu falo. Se a gente for pegar os pontos de melhoria, a gente vai passar aqui. Existe um déficit. A gente vai passar aqui. Um déficit grande de descartar tudo que foi feito de bom em qualquer gestão e só ficar tratando sobre os temas que precisam melhorar. Não, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos, por exemplo, mas eu entendo, o senhor está perfeito na avaliação. Do investimento que o prefeito fez na cultura. Tá certo, professor, vamos lá. Estamos em cima da hora aqui já. Sim, mas eu faço a questão da valorização. O plano municipal de cultura que foi aprovado agora, que nunca teve. Sim. O plano municipal de cultura. Então, a casa de praia vai ser importante. A articulação do Ministério da Cultura, que vai entrar grana agora do Ministério da Cultura para cultura municipal, a feira e as creches. É o meu pleito. 8h45, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com o último bloco de hoje. Não sai daí.
8h47 Manaus, estamos de volta com o último bloco de hoje do Poder e Opinião. Vamos acelerar o passo aqui porque tem muito debate ainda para a gente fazer. O último tema de hoje, olha só. Um grupo de 57 deputados protocolou na Câmara Federal o projeto de lei 2501 em reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes de censurar o Telegram ao determinar que a plataforma de mensagens apagasse artigo que opinava contrariamente ao PL 2630, o chamado PL das fake news. Esse PL da oposição, protocolado na última quarta-feira, acrescenta na lei de abuso de autoridade 2 artigos para tornar crime a censura e o confisco de plataforma. Olha só, diz o texto do projeto a ser incorporado na lei de abuso de autoridade. Determinar a retirada ou alteração de conteúdos, publicações e manifestações de cunho político ou ideológico dispostas em propriedade privada própria ou de terceiros consensuais em meio digital ou físico. Já o crime de confisco de plataforma é definido como determinar a suspensão, proibição ou embaraço à atividade de plataformas digitais em virtude de conteúdos, publicações e manifestações de cunho político ou ideológico. Em ambos os casos, a pena é de 1 ano e 4 meses de detenção. Projeto que visa aí criar o crime, né, de censura aí. Crime para quem tentar censurar um cidadão. Professor, começa com o senhor. O que eu estou observando é o seguinte, há uma tentativa, não. Há um fato de fato. Estão tentando de toda e qualquer maneira fatiar. Foi inteligente. Fatiar, que é uma técnica do salame, né? É o Jack estripador, é a técnica do Jack. Estão tentando fatiar o projeto de lei da transparência, da responsabilidade da liberdade de expressão. E aí já criaram direitos autorais, já criaram a questão de pagamento para a imprensa, agora vai outro material agora mais. Isso é produção de conteúdo para as suas páginas, porque na verdade existe um projeto que está em curso, nós estamos a debater esse projeto, o Congresso Nacional está debatendo, a Câmara Baixa está debatendo e estão querendo fatiar de toda e qualquer maneira para... É uma estratégia que eles estão usando lá, mas isso não vai prosperar porque essa matéria nem chega na Comissão de Constituição e Justiça, porque se existe um projeto anterior, inclusive queriam fazer a revelia do presidente da casa agora, a questão dos direitos autorais. O presidente estava nos Estados Unidos e queriam votar ontem de caráter de urgência, enquanto o presidente Lira estava nos Estados Unidos com as lideranças partidárias nos Estados Unidos. Quer dizer, isso não vai prosperar, isso é mais uma produção de conteúdo para as suas páginas desses deputados aí, ou para acenando para a galera, como fazia aqueles senadores romanos, muitas vezes, da direita. Lá existia a direita mesmo, né? Da direita, que era o dedo, a direita, para justificar perante a plebe rude romana, e a nossa aqui seria a nossa ralé, conforme falamos em termos no sentido romano. Brian. Veja, ainda que se possa discutir o texto e se vai ou não vai para frente, eu achei a ideia interessantíssima. Claro que você gostou. Não, tem uma legislação para combater a censura, e aí, professor, isso deveria até ser uma preocupação de vocês que viveram os anos lá do pessoal do Botão Dourado, né? Que vocês falam muito de censura, tal. Eu acho que sim, numa democracia, num Estado democrático de direito, deve sim ter essa preocupação em extirpar a censura do Estado democrático de direito, né? Eu acho a ideia interessantíssima. Principalmente porque se avizinha tempos muito sombrios. E aí eu faço uma análise assim aqui, sem nenhuma paixão. Existem pontos desse projeto do Orlando, potencial não sei o quê. Quem é que vai medir isso? Potencial ofensivo, né? Nessa subjetividade, muita gente
será censurada, muita gente terá seus textos e posts derrubados, porque evidentemente que se cria, ou tenta se criar, uma penalidade para a plataforma agirá de ofício, abruptamente, para não ser penalizada. Isso daí é uma questão muito óbvia de entender que acontecerá dessa forma. Então, independente dessa iniciativa aqui, eu acho que é uma ideia interessante para o parlamento discutir futuramente um projeto. E aqui começa, aí vai para a CCJ, aí tem substitutivo, tem não sei o que, emenda, não sei o que, enfim. Evidentemente que isso daqui vai ser muito alterado, né? Mas eu acho que é uma oportunidade do Congresso, Pedro e professor Tiago, passar a intenção de que, de fato, olha, não existe nenhum objetivo de censurar na rede social. Então, nós vamos ter uma legislação para coibir essa questão. E aí, interessante também que eles propõem que esses artigos sejam adicionados na lei de abuso de autoridade, lá do Renan, né? Do Renan Calheiros, o projeto dele. Que coíbe a questão dos magistrados, que pegam pesado, que dão carteirada, que fazem muita coisa de errado mesmo, né? Infelizmente, tem alguns jabutis ali perigosos. Então, eu achei a ideia interessante. Acho que em um país dividido, em que a palavra censura talvez tenha sido a palavra mais citada nessa semana, eu acho que essa é uma preocupação dos brasileiros. Eu acho que é plenamente razoável que se tenha uma legislação sobre o tema. Pedro. Tiago, são coisas que a gente precisa pontuar de forma bem direta, né? Primeiro, meu amigo, se eu já passei por censura de verdade, não brincadeira, se eu já passei por censura de verdade, só de ouvir essa palavra já me causaria espanto e arrepio, né? Não faz sentido. Segunda, quando você tem alguém do Partido Comunista brigando pela sua pseudo-liberdade, bote as barbas do molho, porque é assim que eles agem, né? Há uma máxima histórica, né, que deveria ser escrita e botada como uma bandeira para ser bom dia para todo mundo todos os dias. Nunca confie em um comunista que está dizendo que defende a sua liberdade. No Brasil tem comunismo? No fim das contas, é porque a gente tem uns comunistas, professor. No Brasil é uma série de comunistas. O Brasil é um poder comunista? Não, o Brasil não, ainda bem, mas tem uma cambada de gente aí que, apesar de ser comunista, eles andam de Louis Vuitton, mas eles são comunistas. O comunismo pra gente e o capitalismo voraz para eles. O que eu quero salientar com tudo isso é que a gente tá ficando doido, cara. A gente tá ficando louco, Tiago, Brian, professor. O Estado não pode meter a mão nas nossas liberdades. Seja quem for, Bolsonaro, Xandão, Lula, seja quem for, a liberdade é o principal patrimônio de um indivíduo. Se não temos liberdade, não temos nada. Somos uns escravos que partiam para Holodomor, somos escravos que estão aprisionados, seja ideologicamente, seja financeiramente, ou seja o que for. Agora, se você perde o direito de gritar, você perde o direito de gritar porque alguém no alto do Olimpo que come as suas lagostas acha ofensivo ser xingado na internet, seja o que for. Veja bem, eu não defendo que você vá xingar alguém no perfil, mas você tem esse direito. O que você tem é que arcar com essas consequências. A gente pode discutir aqui que o modelo hoje pode ser ajustável, cada pessoa tem um CPF lá registrado na página, ok, defendo isso. Isso é interessante. Agora, você vai me dizer, não... Isso está no projeto Orlando. Mas é porque é um remendo, né? A gente tem, por exemplo, veja só, e isso é uma crítica que pode se ampliar não só a candidatos de esquerda, mas a candidatos de direita. A qualidade de pessoas que já colocam, e a gente falou isso no pleito passado sobre a política do TikTok, né? A gente está colocando gente que é dos vídeos do TikTok para redigir as nossas leis. É por isso que elas são leis fracas, ruins, e como diria um amigo meu brincando, a nossa Constituição fica cada vez mais parecida uma cueca de mendigo, seja cheia de emendas, né? Na verdade, Pedro, lá no Congresso Nacional tem um corpo técnico
Mas não tem voz. Tem um corpo técnico. Por exemplo, o deputado, ele pode propor, mas passa por um corpo técnico da casa. Então, tem um corpo técnico qualificado, muito bom. Eu conheço ali, Pedro. Então, o que o senhor está me dizendo é que mesmo que essa PL infernal seja aprovada, ela vai ser derrubada pelo corpo técnico. Ela vai contra a liberdade do indivíduo. Isso vai ser enquadrado num corpo técnico. Existe um corpo técnico. Eu estou falando da parte formal. Ok. Não estou falando Mas esse corpo técnico define pelo sim ou não? Ele não trabalha o mérito, ele trabalha... O corpo é a forma, só a forma. Aí os deputados discutem o conteúdo e tudo, mas tecnicamente quem vai apropriar da forma é o corpo técnico da casa. Ok, ele vai tornar regimental, digamos assim, mas o teor da coisa... o conteúdo não passou por comissão nenhuma. É a mesma coisa que eu pegar uma garrafa de Coca-Cola, vou dar aí a propaganda para eles, ter o rótulo da Coca e colocar veneno dentro. Mas isso aí já é um processo do parlamento. Sim. Por exemplo, nós temos exatamente isso que a gente está dizendo. A lei de 2014, a lei de 2014 que foi... deixou muito aberto a questão... O marco da internet ficou muito aberto. Tá, mas objetivamente, para o professor Ademir, por exemplo, quais são as suas queixas quanto à liberdade da internet hoje? Professor Ademir, cidadão. Eu estou falando exatamente. Hoje você se sente inseguro porque as plataformas hoje determinam o que fazer. E faz o que fazer e o Estado está ausente. Bom, elas são privadas. E daí, o que é que tem? Usa quem quiser. O que é que Se tem? você não quiser, eu passo para outro. Que é isso? Estão no poder soberano do Estado. E aí? Nós vamos seguir uma Constituição dele ou eles vão seguir a nossa ordem jurídica brasileira? Não faz sentido, professor, isso que o senhor está dizendo, pelo seguinte... Não, eu entendo o que o professor está falando, porque ele faz uma relação, por exemplo, com o direito trabalhista. A empresa ela tem a soberania de contratar e demitir quem ela quiser, mas ela precisa responder às leis trabalhistas. O que o professor está falando é colocar um escopo do que pode e que não pode nas redes sociais. É que hoje não existe. É isso que mas aí o debate, tudo bem. Até, o debate não está nesse nível. Mas o problema é que ele está subjetivo, professor. Não está subjetivo. Tipo assim, eu posso... Discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Não, isso aí olha, por isso que é ruim, porque você fica trabalhando os princípios. Não, mas são eles. O ideal seria trabalhar, por exemplo, eu gostei muito de 2 entrevistas do Orlando Silva. Ele disse, não, vamos discutir. Mas na frente ele fala uma coisa, professor. O Orlando Silva é esse cara. O senhor conhece ele quando era ministro dos esportes. Ele fala uma coisa, por trás ele faz outra. Ele não é um cara de palavra que você pode confiar numa entrevista o que ele esteja dizendo. Não, escuta. O que ele escreve é outra coisa. São 9 horas vamos fechar aqui. Vamos fechar. Orlando é o relator da matéria. Ele propõe, ele recuou, já voltou, ele ouviu o contraponto, já voltou. Ele não tem poder de decisão. Existe uma Câmara, existem outros pares. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo. E aí, com esse recuo, tem a possibilidade de negociação junto à mesa diretiva da casa, junto às lideranças, junto às tendências religiosas, etc. E é o que está se fazendo agora. O resultado da Conselho não agradar e nem te agradar. Mas vamos ter que acatar a decisão que for tomada lá. Porque ainda que seja contra. E aí, por isso que uma importância que mexe com o maior patrimônio de vida, que é a liberdade, deveria, pelo menos, ter o lógico. Deveria ir para uma discussão de comissão. Ia ser bastante discutido, não empurrado desse jeito. Se não grita, passa, professor. Não, mas a gritaria está sendo feita, a discussão, a imprensa está sendo feita. Mas ele já tinha passado, ele estava escondido lá. Não, porque 3 anos parados, isso inclusive pode se denunciar essa inanição, essa omissão. Todos os poderes têm isso. Se você for no STF, tem processos lá que estão há anos parados, que caducaram, inclusive. Aí, golpe, fascismo, avanço e tudo. Comunismo, socialismo, todas essas coisas. E tudo parado lá. Por que é isso? Precisa de um marco legal. Esse marco legal está sendo discutido agora. E aí o que eu acho que é a celeuma da população, é que a população não confia em quem está dizendo que vai propor. É esse o problema. Porque você está personalizando. Não, mas todo mundo faz isso. Você personaliza Orlando Silva. Eu estou dizendo que uma decisão não vai ser do Orlando Silva, vai ser do Congresso Nacional. Mas, pessoal, quem redige a lei não é um robô, é um ser humano e ele tem intenções. Mas ele tem intenções
dependendo do lobby dele. Ele é só um boi de piranha para quem está por trás. Isso passa pelo Congresso Nacional e não é uma pessoa, rapaz. Você sabe disso. Com orçamento secreto, tenho certeza. Congresso Nacional, né, professor? Porque claro que vai passar. Olha o outro. O ministro da Justiça já disse que se não tiver quórum para passar no Congresso, claro, ele vai regulamentar. Pela responsabilidade e dever de ofício, ele tem que fazer mesmo. Então o Congresso fecha o Congresso, está tudo certo. Como é que fala tchau em chinês? Ou em... Acho que é melhor a gente começar a aprender. São 9h02. Eu quero agradecer a companhia de vocês que nos acompanhou 2 horas aqui no Poder de Opinião. Obrigado, professor. Obrigado ao Brian e ao Pedro. A gente volta na segunda-feira. Bom final de semana. Exatamente. Tem música aí para as mães, meus amigos? Sobe aí, sobe aí. Obrigado. Valeu. O Pedro quer personalizar. Esse aqui é a Tiz. Você encontra aqui